Bem-vindos à parte 2 do nosso curso básico de renda fixa. Na parte 1 falamos sobre o que é renda fixa, tipos de investimentos em renda fixa, indexadores, compra e venda de títulos e os riscos na renda fixa. Neste vídeo falaremos sobre os próximos capítulos. Sexta parte, cálculo de lucro na renda fixa. Sétima parte, dividendos e renda fixa. Oitava parte, exemplos práticos. Nona parte, considerações finais. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se quiser uma cópia para ler depois o nosso curso, clique no primeiro link da descrição e baixe o conteúdo em forma de e-book. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra. É apenas um estudo. Sexta parte, cálculo de lucro na renda fixa. O cálculo de lucro na renda fixa é fundamental para que o investidor possa avaliar o retorno financeiro obtido com seus investimentos. Entender como realizar esse cálculo é importante para tomar decisões informadas e acompanhar o desempenho dos títulos de renda fixa. Neste capítulo, vamos explorar os principais elementos envolvidos no cálculo de lucro na renda fixa. O cálculo de lucro na renda fixa pode variar de acordo com o tipo de investimento realizado. No entanto, existem alguns elementos comuns que são considerados na maioria dos casos. Valor investido. O primeiro elemento a ser considerado é o valor investido no título de renda fixa. Esse valor representa o montante inicial alocado pelo investidor na compra do título. É importante ter clareza sobre o valor investido para calcular o lucro de forma precisa. Taxa de juros. A taxa de juros é um fator determinante no cálculo de lucro na renda fixa. Dependendo do tipo de título, a taxa de juros pode ser pré-fixada, ou seja, definida previamente, ou pós-fixada, vinculada a um índice como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou a taxa Selic. É importante ter em mente qual é a taxa de juros acordada para o título em questão. Prazo de investimento. O prazo de investimento é o período em que o título ficará aplicado. Essa informação é relevante para calcular o período em que o investimento estará rendendo juros. Forma de pagamento dos juros. É necessário considerar também a forma de pagamento dos juros. Alguns títulos pagam juros periodicamente, enquanto outros realizam o pagamento somente no vencimento do título. O conhecimento sobre a forma de pagamento é importante para calcular o lucro. Com esses elementos em mente, podemos realizar o cálculo de lucro na renda fixa. Existem diferentes fórmulas que podem ser aplicadas, dependendo do tipo de investimento. Abaixo, apresento algumas fórmulas básicas utilizadas. Cálculo de rendimento em títulos pré-fixados. Se a taxa de juros é pré-fixada, podemos calcular o rendimento com a seguinte fórmula. Rendimento igual valor investido multiplicado por taxa de juros multiplicado por prazo de investimento dividido por 365. Cálculo de rendimento em títulos pós-fixados. Se a taxa de juros é pós-fixada e está atrelada a um índice como o CDI, podemos calcular o rendimento com a seguinte fórmula. Rendimento igual valor investido multiplicado por taxa de juros mais CDI multiplicado por prazo de investimento dividido por 365. Cálculo de lucro. Para calcular o lucro, é necessário subtrair o valor investido do rendimento obtido. Assim, a fórmula do lucro na renda fixa seria lucro igual rendimento valor investido. É importante ressaltar que essas fórmulas são apenas exemplos básicos e podem variar dependendo do tipo de investimento e das características específicas de cada título. Além disso, é necessário considerar a incidência de impostos sobre os rendimentos obtidos na renda fixa. No Brasil, a maioria dos investimentos em renda fixa está sujeita à tributação de imposto de renda, IR, que varia de acordo com o prazo de investimento. Para calcular o lucro líquido, é preciso descontar o valor do imposto de renda devido. As alíquotas de IR são regressivas e diminuem conforme o prazo de investimento aumenta. É importante consultar a tabela atualizada de alíquotas para realizar o cálculo corretamente. Em resumo, o cálculo de lucro na renda fixa envolve considerar o valor investido, a taxa de juros, o prazo de investimento e a forma de pagamento dos juros. Essas informações são essenciais para realizar cálculos precisos e acompanhar o desempenho dos investimentos.
lembrando sempre de levar em conta a incidência de impostos sobre os rendimentos. Sétima parte: dividendos e renda fixa. Dividendos e renda fixa são conceitos que geralmente estão associados a diferentes modalidades de investimento. Enquanto os dividendos são comumente relacionados à renda variável, a renda fixa está mais voltada para investimentos em títulos que oferecem retornos previsíveis e fixos. Neste capítulo vamos explorar como os dividendos se encaixam no contexto da renda fixa. Em primeiro lugar, é importante entender o conceito de dividendos. Os dividendos são parte dos lucros distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. Eles são uma forma de remuneração para os investidores que possuem ações de uma determinada empresa. Os dividendos podem ser pagos periodicamente, como trimestralmente ou anualmente, ou de forma especial, quando a empresa obtém um resultado excepcional. No entanto, na renda fixa, a remuneração não ocorre na forma de dividendos. Os títulos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, oferecem remuneração por meio de juros, cupons de juros ou correção monetária. Esses pagamentos geralmente ocorrem em intervalos determinados, seja mensal, semestral ou no vencimento do título. A principal diferença entre os dividendos e a renda fixa está na natureza dos investimentos. Enquanto a renda variável, onde os dividendos são comumente encontrados, está mais associada à participação na propriedade das empresas. A renda fixa envolve empréstimos realizados pelo investidor. Ou seja, ao investir em renda fixa, o investidor está emprestando seu dinheiro a uma instituição financeira ou ao governo, e a remuneração ocorre na forma de juros. No entanto, vale ressaltar que há uma exceção na renda fixa que envolve o pagamento de dividendos. Algumas debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas, podem ter a opção de pagamento de juros na forma de dividendos. Nesses casos, a empresa emissora da debênture pode optar por pagar os juros na forma de dividendos aos seus acionistas, em vez de pagar uma taxa de juros fixa ao detentor do título. Essa modalidade é menos comum, mas pode ser encontrada em algumas debêntures. No geral, quando se trata de investimentos em renda fixa, é mais comum esperar por pagamentos de juros que são pré-determinados ou indexados a algum indexador, como o CDI ou a taxa Selic. Esses pagamentos são parte do acordo firmado no momento da compra do título e representam a remuneração pelo empréstimo realizado. É importante destacar que a escolha entre renda fixa e renda variável depende do perfil do investidor, dos objetivos financeiros e da tolerância ao risco. A renda fixa é geralmente considerada uma opção mais segura e estável, enquanto a renda variável, onde os dividendos são mais comuns, pode oferecer maior potencial de crescimento, mas também está sujeita a maior volatilidade. Em resumo, enquanto os dividendos são uma forma de remuneração comum na renda variável, na renda fixa os investidores geralmente recebem pagamentos de juros ou correção monetária. Os títulos de renda fixa são mais associados a empréstimos e oferecem retornos previsíveis e fixos, ao contrário dos dividendos, que são determinados pelos lucros das empresas. A escolha entre renda fixa e renda variável depende dos objetivos e perfil do investidor, bem como da análise dos riscos envolvidos em cada modalidade. Oitava parte: exemplos práticos. Para exemplificar de forma prática os conceitos abordados na renda fixa, vamos considerar dois casos hipotéticos. Exemplo 1. Investimento em tesouro direto. Suponha que você decida investir no tesouro direto, especificamente em um título Tesouro IPCA com vencimento em 10 anos. Nesse caso, o título é pós-fixado e sua rentabilidade é atrelada à variação do IPCA, índice oficial que mede a inflação. Suponhamos que você invista R$5.000 nesse título. No momento da compra, a taxa de juros prefixada do título é de 4% ao ano. Ao longo dos anos, o IPCA acumulado é de 5% ao ano. Após 10 anos, o valor do título será corrigido pela inflação e pela taxa de juros, resultando em um rendimento total. Considerando o valor investido, a taxa de juros e a inflação acumulada, o cálculo seria: rendimento igual valor investido multiplicado por 1 mais taxa de juros, elevado ao prazo de investimento, igual R$5.000 multiplicado por 1 mais 4% elevado a 10.
igual R$ 5.000 multiplicado por 1,04 elevado a 10, igual R$ 5.000 multiplicado por 1,48886, igual R$ 7.444,30. Portanto, após 10 anos, você teria um lucro de R$ 7.444,30, o que representa um rendimento total de R$ 2.444,30. Exemplo 2. Investimento em certificado de depósito bancário CDB. Suponha agora que você decida investir em um CDB de um banco que oferece uma taxa de juros pré-fixada de 8% ao ano com prazo de 2 anos. Nesse caso, o título tem uma remuneração fixa. Vamos considerar um investimento de R$ 10.000 nesse CDB. O cálculo do rendimento seria: rendimento igual valor investido multiplicado por taxa de juros multiplicado por prazo de investimento dividido por 365, igual R$ 10.000 multiplicado por 8% multiplicado por 2 dividido por 365. Igual R$ 10.000 multiplicado por 0,08 multiplicado por 0,00548, igual R$ 43,84. Portanto, ao final do prazo de 2 anos, o rendimento do CDB seria de R$ 43,84. Esses exemplos demonstram como os cálculos de lucro na renda fixa podem ser aplicados na prática. É importante ressaltar que os valores utilizados são apenas ilustrativos e que as taxas de juros e inflação podem variar de acordo com as condições do mercado. Além disso, vale lembrar que esses exemplos não levam em consideração a incidência de impostos sobre os rendimentos. É fundamental verificar as regras de tributação aplicáveis aos investimentos em renda fixa, como o Imposto de Renda (IR), e fazer os cálculos considerando as alíquotas correspondentes. Esses exemplos práticos demonstram como é possível calcular o rendimento em diferentes tipos de investimentos de renda fixa, considerando taxas de juros e prazos de investimento. Com base nesses cálculos, é possível ter uma noção do retorno esperado e fazer escolhas mais informadas ao investir em renda fixa. No entanto, é importante ressaltar que esses cálculos são apenas estimativas e que os investimentos estão sujeitos a riscos, como o risco de crédito e o risco de mercado. Portanto, é essencial fazer uma análise cuidadosa e diversificar sua carteira de investimentos para minimizar os riscos e alcançar seus objetivos financeiros de forma mais eficiente. Nona parte, considerações finais. A renda fixa é uma modalidade de investimento que oferece segurança, previsibilidade e diversificação para os investidores. Neste vídeo exploramos os principais aspectos da renda fixa, desde sua definição até os tipos de investimentos, indexadores, compra e venda de títulos, cálculo de lucro e até mesmo a relação com dividendos. A renda fixa é uma opção adequada para investidores que buscam estabilidade e menor exposição a riscos em seus investimentos. Os títulos de renda fixa oferecem retornos previsíveis, com remuneração baseada em taxas de juros fixas ou pós-fixadas, indexadores e prazos específicos. Isso permite que os investidores tenham uma noção clara de quanto irão receber ao investir em determinado título. Ao escolher investir em renda fixa, é importante entender os diferentes tipos de investimentos disponíveis, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, entre outros. Cada tipo de título possui suas próprias características, prazos, taxas de juros e formas de remuneração, e é fundamental avaliar esses aspectos antes de realizar qualquer investimento. Os indexadores desempenham um papel crucial na renda fixa, pois estão diretamente relacionados à correção dos rendimentos dos títulos. O conhecimento sobre os principais indexadores como CDI, IPCA e Selic ajuda os investidores a entenderem como a remuneração de seus investimentos é calculada e ajustada ao longo do tempo. Além disso, a compra e venda de títulos de renda fixa são processos fundamentais para os investidores. É necessário entender como funciona o processo de compra, considerar os valores investidos, taxas de juros, prazos de investimento e formas de pagamento dos juros. Da mesma forma, ao vender um título, é importante considerar a liquidez do título, as condições de mercado e a possibilidade de obter lucro ou prejuízo com a venda antecipada. Ao calcular o lucro na renda fixa,
é essencial considerar o valor investido, as taxas de juros, o prazo de investimento e a forma de pagamento dos juros. Essas informações são fundamentais para determinar o rendimento e o lucro obtido com o investimento. No entanto, é importante lembrar que os investimentos em renda fixa estão sujeitos a riscos, como o risco de crédito e o risco de mercado. É fundamental avaliar a reputação e a solidez das instituições emissoras dos títulos, bem como acompanhar as condições econômicas e as taxas de juros vigentes. Por fim, é necessário lembrar que os exemplos práticos e cálculos fornecidos neste vídeo são apenas ilustrativos e podem variar de acordo com as condições de mercado. Sempre consulte informações atualizadas e busque a orientação de profissionais qualificados antes de realizar qualquer investimento. Em suma, a renda fixa oferece uma série de oportunidades para investidores que desejam diversificar sua carteira, buscar retornos previsíveis e reduzir riscos. Compreender os conceitos fundamentais, as características dos investimentos, os indexadores, as formas de compra e venda, os cálculos de lucro e as considerações finais ajuda a tomar decisões mais informadas e alcançar os objetivos financeiros de maneira mais eficiente. Parabéns por concluir o curso básico de renda fixa. Agora você possui uma base sólida de conhecimento sobre os principais conceitos relacionados a essa modalidade de investimento. Lembre-se sempre de realizar uma análise criteriosa antes de investir e diversificar sua carteira de investimentos. Continue aprendendo e expandindo seus horizontes financeiros. Boa sorte em sua jornada de investimentos. O conhecimento é a chave para o sucesso nos investimentos. Invista em seu aprendizado e colha os frutos do seu esforço. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Não esqueça de baixar o nosso e-book do curso aqui no primeiro link da descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!